Estamos de volta com o BMC Market, agora para chamar o nosso primeiro convidado, o Raul Abramo Ariano, que é advogado e especialista em direito penal econômico. Tudo bem, Raul? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por me receber. Prazer é nosso. Raul, nós acompanhamos aí a reunião do presidente Bolsonaro, né, com os embaixadores ontem aí, onde foi apresentado indícios de fraude no sistema eleitoral. Em maio, o ministro Fachin também se reuniu com diplomatas estrangeiros, disse que não aceita ataques aí ao sistema eleitoral por considerar que são ataques à democracia. A gente vê toda essa discussão se repetindo. Ministros do STF, inclusive, vão aí para o exterior dar palestra aí com um título como intitulado aí Como se livrar de um presidente, como aconteceu com o Barroso recentemente. Como que você enxerga todo esse embate aí entre executivo e judiciário, né? O STF aí, na sua opinião, estaria fazendo algum tipo de ativismo político? Por que tanta resistência do judiciário aí com essa questão da transparência? Bom, vamos lá. Questão complexa, né? Tem muitas óticas a serem discutidas aqui. Em primeiro lugar, assim, eu acho que o contexto geral que a gente tem de pensar para entender melhor toda essa podemos dizer, esse cabo de guerra entre poderes, é a premissa das fake news, né? Assim, independentemente do que você considera que é uma fake news ou que não é, eu acho que é premissa para todos nós aqui de que as fake news elas têm uma capacidade corrosiva muito grande para a democracia, né? E, de fato, a gente sabe que existe método, estrutura, know-how, né? Tem consciência no uso dessas fake news. E isso permeia todo esse cabo de guerra, né? Porque a gente sabe também que o STF, o TSE, ele vem, de fato, sofrendo ataques do governo, né, do executivo, nominalmente. Inclusive, você citou aqui a reunião com os diplomatas de segunda-feira, nominalmente foram mencionados ministros também. De novo, independentemente de se dar razão ou não a esses ataques, efetivamente existe um movimento do executivo, né, que está esgarçando essa relação entre poderes. A gente pode pensar naquela tentativa do Bolsonaro se reaproximar do Supremo através da interlocução do Temer, né? Enfim, a verdade é que existe uma reação e uma contra-reação, né? O TSE ele já se manifestou em várias oportunidades que não vai aceitar fake news como uma estratégia de disputa eleitoral. O Alexandre de Moraes, quando ele fez aquela avaliação da cassação da chapa do Bolsonaro de 2018, ele já havia mencionado que em 2022 não se admitiria qualquer tipo de disseminação de fake news, né? E essa linha foi se mantendo. Inclusive, a gente tem a decisão recente da determinação que material seja retirado do YouTube, relacionando o PT e o PCC, ou a morte de Celso Daniel, né? Enfim, vai nessa vertente de demonstrar que não se admitirão fake news. Agora, quando você diz que existe um esgarçamento essas instituições, a gente também tem que entender qual é a intensidade do confronto, né, e de quem parte. Porque me parece que o TSE está atuando com uma postura muito mais reativa, né? Inclusive, ele, nessa questão envolvendo os militares, na verificação das urnas eletrônicas, ele trouxe para dentro, respondeu os ofícios, ainda que tenham sido expedidos ofícios fora do prazo, né? Ele tentou, ao máximo possível, trazer uma pacificidade para esse tema, tentando não recusar essas instituições, né? Muitos analistas dizem que isso pode ter sido um erro do TSE, né? Não vejo dessa forma, mas fato é que essa tensão ela é pautada muito por uma disputa, ao meu ver, né, uma disputa também de figuras particulares, né, uma figura quase de personalidades. Então, você tem, por um lado, duas instituições, dois poderes em conflito, mas do outro, pessoas que efetivamente compõem esses poderes e pessoas que também se contrapõem, né, como indivíduos. Raul, Alan Gani aqui falando. Em relação, não existe crime de fake news, você é advogado, né? Então não dá para tipificar esse crime. Além do que, o inquérito das fake news foi apelidado do inquérito do fim do mundo pelo próprio ministro do Supremo, Marco Aurélio, né? Dizendo uma série de irregularidades. A prisão do Daniel Silveira também
tem uma série de inconstitucionalidades, a começar pela mesma figura que é o STF, acusador, julgador, investigador, né? A questão também, tem outras questões técnicas também envolvidas, como o flagrante perpétuo e tudo mais. Também não há um exagero do Supremo Tribunal Federal em relação a tipificar crimes que não existem, atropelar a Constituição, inclusive criticado por ex-colegas, ministros do Supremo, e também por advogados também da esquerda, também da direita, como também figuras emblemáticas como o Dr. Ives Gandra. Legal, muito bem colocado. A gente realmente não tem um crime específico de fake news, né? A gente tem 2 projetos de lei que discutem essa tipificação. Por outro lado, ela é uma figura que pode ser tipificada por outros crimes. Por exemplo, a calúnia e a difamação, né? São crimes contra a honra, a proferir inverdades ou dizer que determinada pessoa cometeu um crime, isso é calúnia, né? E a difamação vai no mesmo sentido, mas com um nível de especificidade menor. Agora, em 2021, a gente teve também a criação de novos crimes, os crimes contra as instituições democráticas e os crimes contra a soberania nacional. Esses crimes, eles também podem guardar relação com essa disseminação se ela tiver um nexo de causalidade entre uma possível interferência no processo democrático, né, de como essas informações são propaladas e como o público as recebe como verdade. Em relação ao inquérito do fim do mundo, inquérito das fake news que você mencionou, se discute mesmo, né, concordo com você, que se discute a forma com que se deu início a ele, que ele é pautado no regimento interno do STF, é um mecanismo que não tinha sido usado antes, né. Eu não concordo que seria completamente ilegal, mas eu entendo também que existem dificuldades exatamente na separação dessas funções do julgador e do acusador, né. A gente ainda está numa etapa de investigação, então a gente ainda não tem uma acusação formal. Seria muito parecido com o Ministério Público atuando nos PICs, né, nos procedimentos de investigação criminal. Ele está naquela função que futuramente poderá ser acusador, mas naquele momento ele é um investigador. A questão é como vai ser daqui para frente. Se a gente efetivamente tiver uma proposição de uma ação penal, aí sim pode se suscitar que o Supremo ele tenha uma incompatibilidade aí de já ter tido uma parcialidade afetada, né? Se pode pensar em um julgamento de uma turma por outra, algo nesse sentido, mas é uma questão, sim, controversa no meio jurídico, concordo com você. Raul, deixa eu tirar uma dúvida contigo de alguém que podemos debater economia até infinito e direito eu tô mais para aprender do que para debater. Eu vou dar um exemplo bem básico, para do exemplo surgir minha pergunta. Eu vou dizer um exemplo louco que eu acredito em Deus e você não. Então nós temos opiniões diferentes sobre um assunto. Pode ser qualquer coisa, coisas que gerem polêmica para facilitar. Como eu saber aonde está o limiar do que é fake news e do que não é fake news? E além desse limiar, onde é que está essa linha que separa o que é fake news do que é opinião? Porque nada impede de eu poder dar opinião, então essa linha é uma linha bem tênue. E quem seria o julgador? Como eu vou julgar todos os posts de redes sociais? Todos os posts, vai ser o próprio Telegram, que isso estou me lembrando por causa da confusão do Telegram, que da confusão foi do jornalista lá, que não podia ter grupo. Então, como definir essa linha que separa opinião de mentira, que pode levar a falar mal, sei lá como o direito julgaria isso, e quem seria esse juiz que iria julgar? As próprias redes sociais, o judiciário? Como fazer isso num dia a dia e prático? Por favor. São duas ótimas questões e bastante complexas também. Bom, em primeiro lugar, como se definir o que é fake news e o que é mera opinião ou o que é uma interpretação de fatos, né? De fato, não existe assim uma regra explícita. O que a gente tem é o confrontamento de fatos que são palpáveis, são constatáveis e que sabidamente se colocam como verdadeiros, né? Vou trazer aqui um exemplo. Nessa questão do Celso Daniel, né? Enfim, qual foi a decisão do ministro? Para onde ele caminhou? Foi, olha, a gente já teve um inquérito sobre isso, esse inquérito ele foi reaberto 2 vezes, não existiu menor verificação de qualquer correlação, tá, entre o Partido dos Trabalhadores e essa fatalidade,
Então, a justiça se posicionou de que não existe essa possibilidade fática. Tá? Aí uma coisa é você dizer, olha, diante desse cenário, eu ainda assim nutro uma suposição de que pode ter ocorrido. Outra coisa é você falar, olha, o judiciário demonstrou que existe um nexo evidente entre a morte dele e o PT. Tá? Aqui eu acho que são duas linhas bem diferentes. Né? De um lado, você tem uma posição que não é fundamentada. Né? É uma posição que ela nega o fato de já ter tido uma investigação nesse sentido. Do outro, você tem uma opinião que ela não é verdadeira, porque ela diz o que efetivamente não aconteceu. Ou seja, o judiciário teve uma posição sobre esse tema que conduz a uma concepção de que houve uma ligação entre o Partido dos Trabalhadores e essa morte. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Claro, é uma análise sempre casuística, né? Por isso que se diz que a verificação da liberdade de expressão ela é sempre em positivo, ou seja, ela se dá depois da expressão feita, depois da manifestação. E aí você pensa naquele caso específico. Ela não é em negativo, ou seja, uma censura prévia, do tipo, você emana uma ordem judicial de que não se pode tocar nesse assunto e acabou, né? Isso não é embarcado pela Constituição. Agora, uma aferição posterior, ela é totalmente possível constitucionalmente de ser interpretada como ilícita. Sobre o segundo ponto, né? Quem vai fazer esse juízo? E essa é uma questão dificílima, porque a gente tem as redes sociais em amplo avanço de ganho de espaço e poder mesmo, e sujeita a jurisdições que não são necessariamente aquelas jurisdições em que elas estão alocadas, né? E você tem os judiciários locais, os judiciários de cada soberania. Por exemplo, o que se propõe é que as plataformas, elas são sim responsáveis por fazer uma análise de compatibilidade entre fake news e essa exposição de ideias livres, né? A gente teve o caso do Twitter do Trump, que foi, se não me engano, ele foi completamente invalidado, né? Se não me engano foi isso. A gente também tem o caso do YouTube, que ele retirou alguns vídeos, por exemplo, do presidente Bolsonaro amando do STF, porque houve uma violação das regras da plataforma. Então, essa é uma questão que ela precisa ser dada uma conformidade ainda legal. O judiciário ele tem competência para isso, né? Ele é a instância legitimada pela soberania para que faça essa avaliação, mas ele não basta para que seja refutada todo tipo de excesso de expressão. Por isso as plataformas elas também têm não só uma capacidade para isso, né? Maior capacidade, como elas também se discute muito, tem o dever disso, né? Nessa decisão que eu já comentei do ministro Alexandre de Moraes, cautelar, né? Em relação à retirada desses conteúdos, ele deixou muito claro essa responsabilidade das plataformas, né, que elas efetivamente têm que dar uma possibilidade para que esse conteúdo seja retirado de uma forma mais automática, até sem uma necessidade de acionar o judiciário e sobrecarregá-lo. Mas é um assunto bem difícil mesmo. Na prática, é muito complicado a gente pensar como isso pode ser feito, né? Fechou. Em relação, Raul, só em relação à questão do PCC e do PT, não foi produzida uma fake news. Na verdade, é em cima de uma delação premiada do Marcos Valério, homologada, inclusive, pelo próprio STF. Só queria trazer esse fato jornalístico aqui. E um outro ponto não fica muito complicado também as redes sociais se tornarem esse juiz da verdade, uma espécie de à lá 1984? Será que ter esse juiz da verdade, concentrar poder nas redes sociais desta forma, eventualmente não é pior do que eventualmente algumas fake news? Será que essa solução não é mais perigosa ainda? De fato, existe esse perigo, né, de você delegar ao particular os poderes de vedar determinadas expressões, tanto que a gente pode pensar em instrumentalização de plataformas para determinado interesse político de um lado do espectro político ou do outro, né? Existe sim essa preocupação. Por outro lado, a gente também tem que pensar, né? Eu acho que aqui vale uma aproximação bastante com as mídias tradicionais, né? A mídia tradicional, ela tem um dever de informar, ela tem um dever de relatar fatos constatados, né? E ela tem uma possível responsabilização por excessos. Isso não significa
que ela vai atuar como um juiz final de tudo que está sendo relatado. Isso significa que ela vai fazer uma atuação positiva no sentido de coibir equívocos ou propositais, né, de desinformações. Então, quando a gente pensa em grandes plataformas como o Twitter, o Facebook, que é muito usado aqui no Brasil, o próprio WhatsApp, que não deixa de ser uma rede social, né, a gente pensa em empresas que elas quase que ultrapassam esse caráter de entidade privada e elas cumprem também uma função pública. Aqui numa analogia bem simples, né? Não estou falando que elas detêm personalidade jurídica pública, nada desse sentido, mas elas também têm uma função informativa, elas têm, de fato, elas foram constituídas para isso. Então, quando você atribui uma responsabilidade para que nesses meios não possam ser cometidos excessos, isso é compatível com uma liberdade dos canais de informação de excluir conteúdos que eles não são compatíveis com esse dever de informar, né? Então, é uma linha tênue, concordo plenamente com você. Tem até um exemplo bem legal, assim, se você for pensar, que vamos pensar em uma regulação de conteúdo do YouTube, tá? E aí você fala, bom, vamos tentar, então, dar um caráter aqui mais heterogêneo possível para esses avaliadores e vamos constituir uma comissão avaliadora aos moldes do que seria um pequeno tribunal da própria plataforma, né? Essas decisões, elas são recorríveis dentro da plataforma administrativamente? Existe um dever de que essas plataformas, elas demonstrem do porquê o conteúdo foi excluído e fundamente isso? Não sei, né? É uma pergunta bastante difícil, mas o que a gente pode compreender como plenamente possível é que se faça uma análise interna para que determinados tipos de conteúdo sejam excluídos. Porque, fazendo assim uma análise mais longa um pouco, é como você dizer que seria um excesso de controle de uma plataforma se ela retirasse, por exemplo, conteúdos ligados à venda de entorpecentes ou, enfim, né, outros conteúdos ilegais. É muito similar, na verdade, porque, como a gente conversou aqui no começo, não existe crime de fake news ainda, mas existem outros crimes que decorrem das fake news, né? Então, essas entidades também têm esse dever. Em relação ao que o Cabral estava falando também, você respondeu sobre quem faz o juízo, afinal, né? Temos aí um ministro do STF, que também é presidente do TSE, o Edson Fachin, que foi justamente ele quem anulou as condenações do ex-presidente Lula e o tornou elegível. E ele é o presidente do TSE. Isso não o torna parcial? Não é estranho mesmo que tornou um dos principais candidatos elegíveis ser o mesmo que tem feito ali um ativismo contra Bolsonaro? Olha, na minha opinião, não, tá? E eu te digo exatamente por quê. Quando a gente teve a questão da suspeição do Sérgio Moro, a gente teve elementos muito contundentes de um enviesamento subjetivo dele para a causa. E, assim, eu acho que nunca teve um caso de parcialidade que foi tão registrado documentalmente quanto esse, né? Agora, isso é diferente de você ter um juízo prevento, ou seja, um juiz que ele tem uma competência de análise dessa matéria toda, né? Por que o Sérgio Moro, ele era responsável por praticamente todas as questões relacionadas à Lava Jato? Porque houve um entendimento de que crimes conexos às possíveis falsidades da Petrobras acabariam correndo naquela vara. Então, ele atraiu a competência para isso. Agora, é diferente de você suscitar uma incompetência, uma imparcialidade, uma parcialidade, melhor dizendo, por decisões judiciais tomadas por fundamentos, né, decisões em autos. Você pode, sim, com certeza, verificar uma possível parcialidade nessas colocações públicas dos ministros. Tá? Agora, de novo, uma análise casuística, né? Você tem que entender qual que é o grau do que foi colocado e como ele se relaciona a uma perda de parcialidade, né? Em que medida é uma posição institucional que está se colocando como uma resistência a ataques sistemáticos do executivo, em que medida ele está retratando uma mera opinião dele de desgosto por determinada pessoa ou outra, né? De fato, é uma análise a posterior. Agora, ainda sobre a questão das Forças Armadas, né, que foram convidadas aí pelo TSE para acompanhar todo o processo eleitoral, fizeram aí dezenas de sugestões, uma pequena parte
foi acatada pelo TSE, né, sendo que as outras eles disseram que serão acatadas apenas após as eleições, né? Eu queria que você analisasse essa questão e também agora esse novo fato aí de parte dos militares se voltando aí contra essa questão das urnas, né? Não endossando aí essa questão aí de dúvida em relação às urnas. Bom, essa questão dos militares, ela também tem uma análise que é bastante subjetiva, dependendo de quem está observando, então eu vou dar a minha percepção sobre o tema, né? Em primeiro lugar, a gente está vendo um interesse muito grande dos segmentos militares na política, que não vem do governo Bolsonaro, a gente tem dos outros governos, mas ganhou muita expressividade durante, principalmente, o governo do Temer, e agora, durante o governo Bolsonaro, eu não vou me recordar o número exato, mas a gente tem o maior número de militares em cargos civis, né, de cargos de nomeação da história. Tá? Então, a gente vê que existe uma imbricação entre esses militares e o aparato político, que ela vem se intensificando. A partir do momento em que esses militares eles encontram uma adesão a determinado setor político, não precisamos nem falar aqui em pessoas ou em partidos, né? Mas em determinados modos de se fazer política. É difícil que eles que se conceba que, por livre e espontânea vontade, eles vão se retrair. Agora, essa questão de fazer frente à legalidade das urnas eletrônicas, né, e da transparência que elas têm, eu acho que é uma questão muito de posicionamento relacionado ao espaço político em que isso está sendo disposto, né? Eu explico. Você tem um setor da política que entende que essas afirmações são completamente incabíveis, né? Que as urnas são sim auditáveis, o TSE já cansou de demonstrar que o código-fonte depois ele é aberto, existem várias instituições que acompanham o processo, né? Não existe uma sala secreta, como se diz. Essa é a posição de um dos segmentos da política. A outra posição não acho que isso seja suficiente para demonstrar uma transparência das urnas. Os militares fazendo uma adesão a um lado ou outro, eles também estão fazendo adesão aos políticos que estão colocando esses lados, né? E eu julgo uma análise muito prospectiva de qual será o meu maior benefício, onde eu consigo mais moeda política, né? Nesse lado aqui, que está refutando as urnas, ou nesse aqui que está aceitando-as. Eu acho que a leitura seria muito por aí. E quando você relaciona o fato do espaço que os militares têm ganhado nesse governo atual, você consegue entender do porquê uma opção pela hipótese de afastar a transparência das urnas. Fazer alguma, Gânia? Tem uma apuração hoje que saiu da CNN revelando ali que ministros do STF estariam entendendo que o presidente sendo tirado ali da disputa pelo TSE, da presidência da República, iria se vitimizar e iria reforçar um discurso de que a eleição não poderia ser realizada. Há esse burburinho ali no STF de que o presidente estaria fazendo uma estratégia, essa questão de falar com os embaixadores, tentando retirar, não acontecer a eleição. Caso isso aconteça, como que procede? Como que acontece, né? Você já vendo assim dos outros países, né? Nem todos os países têm o mesmo sistema que o nosso, mas como isso aconteceria se realmente isso procedesse? Seria um caso inédito, né? A gente não consegue delimitar com precisão qual seria o caminho a ser trilhado. Mas juridicamente, como que se ele tentar aí, de alguma forma, conseguir provar para não acontecer a eleição, juridicamente, como que as coisas devem acontecer? Então, na verdade, a resposta jurídica, ela seria muito pautada numa resposta de reflexo a esse cenário, porque não existe uma hipótese clara do que aconteceria, uma hipótese legal clara de como se daria curso a isso, né? Mas quando você tem um caso vamos aqui, né, especular, nem falando agora de movimento político, por exemplo, um caso de força maior, de que se impossibilitou completamente as eleições, teve um apagão naquele dia, enfim. Aí a opção razoável, né, seria uma nova marcação de data para as eleições, precedida ou não por um novo período de campanha. Isso seria uma resposta
que ela se daria muito por um contexto fático, né? Porque a gente efetivamente não tem essa resposta completa na Constituição Federal, né? No Código Eleitoral. A gente realmente teria que esperar para ver qual seria o posicionamento nesse caso. O Raul, na sua resposta anterior, você disse que o presidente, não na anterior, mas já há um tempinho aí, você disse que o presidente cometeu alguns crimes, ou um crime contra a democracia, atentou contra as instituições democráticas, da democracia. Concretamente, qual foi esse crime? Na verdade, assim, o que eu disse foi que é possível que fake news, elas constituam ilícitos também dessa natureza. Não falei que o presidente cometeu esse crime, falei de uma maneira abstrata. Mas olha, os crimes contra a soberania nacional, eles estão colocados no Código Penal e eles vão desde espionagem até atos que subvertam a ordem de corrida eleitoral, né, por exemplo. Então, essa própria lei, ela alterou aquela lei de segurança nacional, então ela passou a valer em seu lugar. Se a gente for ver, num caso concreto, em que se disseminaram fake news dolosamente, né, sabidamente, de conteúdo falso, e elas foram feitas com o objetivo de suspender a corrida eleitoral ou, por outro lado, enviesar o público votante para determinado raciocínio, você pode pensar na incidência desses crimes, tá? Mas, de novo, não fiz essa avaliação agora positiva. Tá. Raul, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Aqui na BMC, nós temos uma pessoa com o nome Rodrigo, que ele é responsável pela linha editorial da BMC. Então, significa que qualquer coisa que é desenhada tem a concordância dele, como tem na Globo, como tem na Rede TV, como tem na Record, como tem no Estadão, como tem na Folha. Ou uma pessoa ou um grupo de pessoas para definir a linha editorial. Então, ele não me proíbe falar de nada, mas ele me dá, se der uma droga, você que está ferrado. A minha dúvida é, como o Facebook vai fazer isso? Que o Facebook, a BMC me contratou, ela ligou para minha casa e falou, olha só, quer trabalhar aqui? Eu falei, pô, qual é o projeto? Esse, pô, maneiro, vou. O Facebook não ligou para minha casa para ir no Facebook escrever. Então a minha dúvida ainda fica aquela linha, como o Facebook vai me julgar? Coisas escrachadas, como você falou, drogas, pedofilia, isso já virou senso comum, isso já é estabelecido há muito, muito tempo. Agora, coisas que ainda pode ser a dúvida da opinião, como o Facebook viraria o julgador disso? Face, Twitter, YouTube e as redes sociais como todas, que não tem uma linha editorial, como tem a Globo, como tem a Jovem Pan, como tem a BMC, como tem a Record. Então, como seria esse julgamento? Entendeu? Eu vou ter que deixar o cara de extrema esquerda e extrema direita falar e conviver na mesma plataforma. Pode ser que eles nunca se encontrem, mas eles estão lá. Por quê? Porque a linha editorial é o bom senso. Vamos para frente, desde que não seja crime pesado, que já é de senso comum. Não, realmente muito difícil essa resposta, né? Não acho que existe essa linha possível de ser traçada. O que eu acho é que, assim, por exemplo, a gente tem algumas agências verificadoras de informação, né? Você pode discutir se essas agências elas têm um enviesamento, né? Isso é completamente possível. Mas o fato é que elas também têm uma importância para esse processo jornalístico, né? Para esse processo de checagem de informação. Então, um bom ponto de partida seria, olha, determinado disseminação de tal assunto passou por tais e tais agências de verificação e se constatou que, objetivamente, isso é falso, isso não é possível de ser afirmado, né? Isso seria um bom ponto de partida, né? Essas agências de verificação. Mas eu concordo plenamente com você que, na prática, é realmente bastante difícil, né? Você conseguir conceber um instrumento tangível de qual que vai ser essa forma de garantir que, por um lado, exista uma livre manifestação de pessoas de espectros políticos completamente diversos e, por outro, você impedir que sejam também feitos excessos contra essas manifestações, né?
e aí eu acho que realmente a saída é uma análise bem casuística. Esse ponto se decidir assim por tal e tal elemento, porque já ficou demonstrado em tal processo que é isso, ou em tal agência verificadora que é aquilo, né? Mas é um grande desafio do direito, eu acho, né? O direito digital lida com isso e é uma resposta difícil de ser dada. Fechou. Tá certo. Obrigado. Então, queria agradecer a participação do Raul Abramo Ariano, advogado, especialista em direito penal econômico, aqui na participação hoje aqui com a gente no BMC Marketing. Obrigado, então, pela entrevista, Raul. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Muito boa tarde para todos.